Fala galera, eu me chamo Hélio, esse é o canal Espaço na Cor. A ideia do canal é trazer um pouco de reflexão sobre a Bíblia, né? Esse é o segundo vídeo, nós já fizemos um vídeo, começamos a Bíblia exatamente do livro de Gênesis, já discorremos sobre o capítulo 1, fizemos uma reflexão e vamos iniciar agora no capítulo 2, fazer também uma reflexão. E tem algo muito importante aqui nesse livro de Gênesis, nesse capítulo 2 de Gênesis, que diz exatamente, eu não sei se você já, em algum momento, já se fez uma pergunta assim, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Né? Por que Deus me criou? Aqui no capítulo 2 de Gênesis tem exatamente essa resposta. Tá? Então, é importante fazer a leitura e a resposta ela vem na leitura, mas você precisa pegar de uma forma espiritual, né? O alimento, nós precisamos se alimentar da Bíblia de uma forma espiritual, tá? Se você teve a curiosidade de clicar, peço que se inscreva, o canal ainda é novo, peço que se inscreva, acompanhe esse vídeo até o final e se você gostar do contexto, gostar do nosso trabalho, do que nós estamos fazendo aqui, se inscreve, sempre que tiver um novo conteúdo, você vai ser avisado, tá bom? Nós vamos começar com uma oração e depois a gente começa a discorrer o capítulo 2 de Gênesis, tá? Senhor Deus, te agradecemos por mais esse momento e te pedimos, Senhor, nos dai sabedoria para lermos as Escrituras e entendermos. Senhor, esteja aqui conosco, porque na sua palavra disse que onde um ou dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, o Senhor aqui estaria. Te agradecemos e te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos começar então, Gênesis capítulo 2. Foram assim concluídos o céu e a terra e toda a guarnição deles. No sétimo dia, Deus concluiu o trabalho que havia feito e no sétimo dia descansou de todo o trabalho que tinha feito. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, pois nesse dia Deus descansou de todo o trabalho que tinha feito como Criador. Essa é a história da criação do céu e da terra. Esses 4 versículos nós fizemos a leitura exatamente lá no primeiro, que era para concluir o raciocínio, tá? Nós vamos seguir, mas nós vamos começar a falar a partir do versículo 5. No dia que Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhum arbusto do campo, nenhuma erva do campo havia brotado, pois Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ser humano que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para irrigar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Tem uma coisa importante aqui, gente. Deus... vamos imaginar assim uma massa de fazer um bolinho. Deus começou a mexer com a terra, Deus começou a trabalhar suas mãos sobre a terra e ali começou a formar um bolo, daqui a pouco ele fez um boneco, imagina-se que um boneco, a sua imagem e semelhança, nós temos que lembrar disso, e quando ele viu que estava pronto, Deus soprou as narinas desse boneco de terra e ali esse boneco começou a respirar. Houve o fôlego de vida e ali o homem passou, nasceu-se o homem se tornou um ser vivente. Eu digo até, isso é uma opinião minha, eu digo até que esse sopro que Deus colocou ali no homem já era o homem recebendo o Espírito Santo. Não é à toa, na nossa oração que nós acabamos de fazer, tem uma parte da Bíblia que Deus diz assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Tem um ponto importante nessa passagem. Uma vez eu estava até conversando com a minha mulher, ela falou, mas e quando eu estiver sozinha? Deus não vai estar comigo? Eu falei, não. Você nunca vai estar sozinha porque o Espírito Santo de Deus vai estar do seu lado. Então, onde você estiver, você já é 2. Vocês já são 2. Você e o Espírito Santo. Então, eu entendo que aqui Deus já soprou o Espírito Santo em nós e nós nos tornamos um ser vivente. Vamos lá. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem
que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores agradáveis de se ver e boas para comer, e no centro do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui está dizendo que Deus estruturou o Éden, né? Então ele colocou de todo tipo de árvore boa para se semear e boa para comer, e uma árvore específica que é a chamada de árvore da vida, tá? Lá na frente, talvez não hoje, mas a gente vai entender um pouco lá na frente essa questão da árvore da vida. Um rio saía do Éden para irrigar o jardim e daí se dividia em 4 braços. O primeiro chamava-se Fison. É aquele que circunda toda a terra de Évila, onde existe ouro. O ouro dessa terra é puro. Aí também se encontram o debélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gesson e circunda toda a terra de Cush. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Javé Deus colocou o homem no jardim de Éden para que cultivasse e guardasse. E Javé Deus deu ao homem este mandamento: você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do dia em que dela comer, você estará caminhando para a morte. Aqui, gente, talvez a gente não discorra sobre esse tema hoje, e sim quando a gente entrar no capítulo 3, mas é muito importante a gente fazer uma colocação aqui, que Deus fala para o homem assim: você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ponto. E aí ele começa: porque a partir do dia em que dela comer, você estará caminhando para a morte. É importante a gente frisar aqui que Deus ele já entende da criação que ele fez, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós entendemos que nós temos a mesma força, nós temos a mesma capacidade que Deus, e nós podemos lapidar e modelar sabedoria em nós, mas nós não temos o poder quem tem é Deus, né? Então esse poder de saber o que ia acontecer lá na frente, Deus ele já tinha. Então quando Deus ele coloca assim, porque a partir do dia em que dela comer, possivelmente Deus aqui ele já estava enfatizando que em algum momento isso aconteceria, né? Ele só não deixou claro para o homem, mas aqui ele já deixou claro que em algum momento isso ia acontecer, né? Javé Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer-lhe uma companhia que lhe seja recíproca. Então Javé Deus modelou no solo todas as feras do campo e todas as aves do céu e as apresentou ao homem para ver que nome lhes daria. Cada ser vivo ficou com o nome que o homem lhe deu. Foi o homem quem deu o nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e todas as feras do campo, mas para o homem mesmo não encontrou companhia que lhe fosse recíproca. Então Javé Deus fez cair um topor sobre o homem. Topor, gente, é um sono profundo, é um pesar, é um sono profundo. E ele dormiu. Em seguida tirou um dos lados do homem, fechando o lugar com carne. Depois, do lado que havia tirado do homem, Javé Deus formou uma mulher e a levou para o homem. O homem exclamou: esta sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Por isso será chamado mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e tornarem-se uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E aqui 25 versículos exprime exatamente o que diz o capítulo 2 de Gênesis. A gente vai parar por aqui. Aqui tem uma parte importante, né? Você veja, Deus ele criou o homem e todos os animais e tudo que há nessa terra, né? Toda a relva, todas as árvores, e todas as árvores ela dá um fruto, e os bichinhos e os animais por espécies e cada um em seu casal. E o homem ele se sentiu sozinho, né? Porque ele não conseguia ver no outro uma companhia, como aqui diz, que lhe fosse recíproca. E Deus entendeu isso do homem, né? E falou: então façamos para o homem também uma companhia, né? E Deus tirou do homem
tirou do homem uma parte, né? Diz que Deus fez o homem dormir e tirou de um dos seus lados para que fizesse a mulher. Dá-se a entender aqui, esse é o entendimento que eu tenho, né? Porque Deus poderia fazer um novo boneco, né? Deus poderia fazer uma nova massa ali, como inicialmente ele tinha feito com o homem. Ele podia fazer uma nova massa, soprar ali e nascer uma nova mulher, né? E nascer um novo ser vivente que seria a mulher. Só que essa massa, esse boneco, por mais que tivesse sido feito por Deus e por mais que Deus tivesse soprado o seu vento, o seu fôlego sobre ele, ele não seria o mesmo que o homem, justamente por esse é o meu entendimento, justamente por isso que Deus tirou um pedaço do homem para fazer a mulher, para deixar um exemplo para nós que tanto o homem quanto a mulher, eles estão na mesma régua. Não existe um que está acima e não existe outro que está abaixo. Os dois estão na mesma régua porque ambos são criados por Deus e são feitos da mesma estrutura. A mulher é feita da mesma estrutura do homem. Então a mulher, ela tem os mesmos sentimentos que o homem, tem os mesmos desejos que o homem, tem os mesmos sofrimentos e dores que o homem, com exceção do parto. Mas eles são iguais. Não existe um maior e outro menor. No meu entendimento, eu acredito que foi isso que Deus quis deixar aqui. E o que é importante aqui, gente? O que é importante aqui que eu disse para vocês um pouquinho antes? Porque da importância do capítulo 2 de Gênesis. O capítulo 2 de Gênesis, se você pegar exatamente ali na leitura e você trazer um pouco, você fazer uma conexão com Deus e trazer um pouco da parte espiritual, ele diz exatamente o porquê Deus criou o homem, né? Vamos lá. Eu vou fazer novamente a leitura. No dia em que Deus, Javé, fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhum arbusto do campo. Nenhuma erva do céu havia brotado, pois Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia ser humano que cultivasse o solo e fizesse subir água da terra. Ou seja, não havia ser humano para cuidar do que Deus fez. Então Deus fez o homem para ser servo dele. Deus fez o homem para cuidar do que é dele naquela época, para cuidar do jardim do Éden. E hoje, nos tempos de hoje, a gente entende que o homem, o ser humano, e quando eu digo homem e mulher, o ser humano, de um modo geral, ele tem essa responsabilidade de ser servo, de levar a palavra de Deus, de levar o conhecimento de Deus para as outras pessoas, porque para isso ele foi criado, né? Para isso Deus movimentou, fez aquele bolo e soprou o seu Espírito Santo. Isso, eu estou falando Espírito Santo, mas Deus soprou em suas narinas a sua respiração e ali o homem se tornou um ser vivente. Então olha só, a resposta, muitas vezes a gente se questiona, né? O que nós estamos fazendo aqui, o porquê disso, o porquê daquilo, por que as coisas não se encaminham do jeito que nós queremos. Nesse capítulo 1 e 2 que a gente leu, acabamos de fazer a leitura hoje do capítulo 2, exprime exatamente um pouco dessas nossas dúvidas, né? O fato de Deus ter feito o mundo em 6 dias e no 7º descansar, ele diz exatamente que, eu só estou dando uma repassada, diz exatamente o que? Há um tempo para tudo. Porque, como eu disse no vídeo anterior, Deus poderia estralar o dedo e em metade de um dia tudo acontecer. Mas Deus já identificou que para tudo há um processo. Então precisava passar essas etapas, né? E quando ele cria o homem, Deus, ele já imagina em alguém para servi-lo. Então o homem, a essência do homem, enquanto
ser humano nessa terra, ele tem exatamente a função de servir a Deus. Tá? Eu acho isso muito importante. É de uma magia tão grande a gente entender isso, gente. Talvez quando você faz a primeira leitura, você não consegue ter esse entendimento, mas procura fazer uma conexão com Deus em qualquer momento que você estiver sozinho, seja de manhã ou seja à noite, e tenta fazer uma reflexão sobre esse versículo, sobre esse capítulo 2, e faz essa ligação com Deus. E ora, se Deus nos fez servo dele, façamos a vontade dele. Façamos exatamente o que ele nos pede, o que ele nos determina. Tá bom? Esse é o recado que eu quis deixar, gente, hoje, essa reflexão para vocês pensarem. Se você ficou aqui até agora e você gostou, clica no sininho para que os próximos vídeos você também tenha ciência, que você já fique sabendo. E se não se inscreveu, se inscreva, gente. O canal como eu disse, o canal ainda é novo, mas a ideia é a gente passar, discorrer um pouco da Bíblia, falando e refletindo um pouco sobre o que ela está dizendo, tá bom? Um beijão a todos e até a próxima. Valeu!